eu me chamo Fabi, aqui do canal Fabi de Dan Crochê, e na aula de hoje eu quero ensinar você a fazer essa linda bolsa. Ela ainda não tem nome, essa bolsa. Eu costumo dar nome para as minhas bolsas, mas esta ainda eu não dei nome. Então eu quero convidar você a deixar nos comentários que nome você daria para essa bolsa. Essa bolsa eu fiz a pedido de uma querida seguidora minha aqui do canal, que me mandou essa sugestão. E eu estou aqui querendo fazer e oferecer essa aula de hoje especialmente para ela. Ela vai assistir, eu tenho certeza que ela vai deixar aí nos comentários e ela vai se manifestar. Então vamos para a nossa aula de hoje. Ela é super fácil, essa bolsa de fazer, eu tenho certeza que você vai gostar. Ah, tem outra coisinha também. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, quero convidar você a se inscrever, ativar o sininho para você receber em primeira mão as outras publicações que eu vou fazer aqui, e você vai ter em primeira mão essas peças lindas e maravilhosas para você fazer no crochê. Então vamos embora crochetar. Para a gente fazer essa bolsa, nós vamos utilizar 2 novelos do fio fileto. Você pode estar utilizando outro fio de malha também, da sua preferência, tá? Aqui eu vou utilizar este novelo de fileto. Então, você vai usar 2 novelos de fileto, que vai dar aproximadamente, cada novelo tem 200... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui direitinho. Tem 115, 135 metros, cada novelo. 135 metros. Então, como a gente vai usar 2 novelos, então na hora que você for utilizar um novelo diferente desse aqui que eu estou usando, só se atentar para essa quantidade de metragem, que aí você vai conseguir fazer a sua bolsa. Nós vamos utilizar também a agulha aqui, eu no caso vou usar a agulha número 6, tá? Com esse fio, você pode estar utilizando aqui também, se adequar melhor ao seu ponto. E uma tesoura, para nós fazermos os arremates. Então, os materiais são muito básicos para a gente fazer essa peça, e vamos então começar a fazer a nossa peça. A nossa bolsa, ela é dividida em 2 partes. Vou passar aqui algumas orientações para você antes da gente começar a crochetar. Então, a nossa bolsa, ela é dividida aqui em 2 partes. Nós vamos fazer 2 partes iguaizinhas a essa daqui. Nós vamos começar pelo anel mágico, ela é toda trabalhada em ponto baixo centrado, e tem essa alça aqui. Então, eu vou dizer exatamente como que você vai desenvolver essa parte redonda, que a bolsa é uma bolsa redonda, e essa lateralzinho aqui, tá? Então, só pra gente poder começar antes da gente crochetar, eu quero deixar essas orientações pra você já seguir o passo a passo direitinho. Pra gente começar, então, a fazer a nossa peça, nós vamos fazer um anel mágico. Entra com a agulha, puxa o fiozinho aqui pra dentro, laça e faz o seu primeiro ponto. Agora, nós vamos trabalhar aqui dentro desse círculo que nós formamos. Vamos, então, fazer um total de 7 pontos baixos. Então, já temos ali o primeiro, e você vai fazendo até atingir o total de 7 pontos baixos aqui dentro desse anelzinho. Fiz aqui os meus 7 pontos baixos. Vou soltar aqui a laçadinha e vou puxar esse fiozinho pra gente fechar um pouco o nosso círculo mágico. Agora, nós vamos fazer um fechamento, que é o fechamento invisível, que a gente faz toda vez que faz carreira de ponto baixo centrado. Então, vou entrar com a agulha aqui, ó, atrás desse... Aqui tá o nosso primeiro ponto, olha, e tem essas 2 alcinhas aqui em cima. Então, vou passar a agulha por baixo das 2 alcinhas, lá de trás da peça, vou pegar essa laçadinha que eu soltei e vou pôr na agulha. Coloquei aqui no ponto do gancho e vou levar lá pra trás. Solto, dou uma arrumadinha assim, olha, pra poder o ponto ficar certinho. Vou diminuir aqui do novelo, ó, só pra poder ficar bem da alturinha do ponto que a gente vai precisar. Dessa forma, posiciona ali. Agora, olha, pra onde nós levamos a nossa alcinha, ali pra cima, bem na direção dela, nós temos esse primeiro ponto aqui, quer ver? Ele tá bem escondidinho aqui, ó. Nós vamos entrar no centro do ponto.
Entrei no centro do ponto, ó, com aquela laçadinha solta lá pra trás. Entra no centro do ponto, vou pegar a laçadinha do novelo, vou abraçar ela e vou trazer aqui pra frente. Subo, agora eu vou abraçar essa laçadinha que eu levei pra trás, diminuo um pouquinho, vou laçar e vou fazer o meu primeiro ponto baixo centrado. Essa carreira, nós vamos fazer a carreira de aumentos. Então, dentro de cada pontinho desse de base, nós vamos colocar 2 pontos dentro. Então, eu já tenho um, eu vou entrar novamente aqui dentro do mesmo espacinho e vou fazer o ponto baixo. 2 pontos no mesmo lugar. Vou pro próximo pontinho de base, ó. Então, eu abro assim, que essa primeira carreirinha, os pontos ficam bem apertadinho. Então, é bom você abrir assim um pouquinho pra você ver onde que tá o ponto, ó. O meu segundo ponto tá bem aqui, ó. Então, eu vou entrar com a agulha, vou puxar a laçadinha, ergue um pouquinho até a altura do ponto, laça e faz o seu ponto. Então, entra mais uma vez, porque agora nessa carreira a gente tá trabalhando pontos duplos, né? 2 pontos dentro do mesmo pontinho de base. Então, nessa carreira, nós vamos ter que ter um total de 14 pontos. Então, eu vou adiantar aqui a minha carreirinha enquanto você faz a sua. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreirinha. Aí, agora, aquele fechamento igual a gente fechou na primeira carreira. Todos os fechamentos da carreira vai ser igualzinho nós fizemos na primeira. Então, a gente solta, aqui tá nosso ponto e aqui tá aquela nossa laçadinha. Então, vamos entrar embaixo dela, colocar a nossa laçadinha no gancho da agulha e levar lá pra trás. Levamos lá pra trás, a gente ajusta, deixa eu só posicionar aqui certinho, olha, a gente ajusta e entra no centro do ponto, na direção onde tá a laçadinha que você levou pra trás, ó. Então, aqui, ó, vou entrar bem aqui, entrei, trouxe a laçada do novelo para frente. Aí, agora, eu abraço a laçadinha que eu levei pra trás, laço e faço o meu primeiro ponto, ok? Nessa carreira, agora, a gente vai fazer uma carreira de aumentos intercalados. Então, nós vamos fazer um ponto baixo centrado sozinho e no próximo, nós vamos fazer um aumento. Então, quando eu falar em aumento, são 2 pontos no mesmo pontinho de base. Dessa forma. Então, ó, um ponto baixo centrado sozinho e no próximo um aumento. Aqui tem 2 pontos no mesmo lugar. Vai pro próximo ponto, abre assim pra ver o ponto direitinho, entra e faz um ponto baixo centrado. Vai pro próximo ponto, ó, tá bem aqui. Então, entra e faz o aumento. O aumento são 2 pontos no mesmo lugar, centrado. E aí, a gente vai rodar essa carreirinha dessa forma até chegar lá no finalzinho. Vou fazer a minha enquanto você faz a sua. Pronto, já fechei aqui a minha carreira, já fiz aqui o meu primeiro ponto. Agora, nós vamos alternar, ó. Nós vamos fazer essa carreirinha sem aumentar ponto nenhum. Em cada pontinho de base, nós vamos fazer apenas um ponto baixo centrado, ó. Fez esse, vai pro próximo e faz um ponto baixo centrado. Vai pro próximo e faz um ponto baixo centrado. E essa carreirinha vai ser todinha em ponto baixo centrado, sem aumento nenhum. Ponto sobre ponto. E a partir de aqui, nós vamos fazer 6 carreiras, contando com essa daqui, onde nós vamos intercalar uma carreira com ponto sobre ponto, igual estamos fazendo aqui, e a outra carreira nós vamos fazer um ponto baixo centrado, um aumento, um ponto baixo centrado, um aumento. E nós vamos fazer até atingir, a partir daqui, 6 carreiras. Então, conta uma, aí na segunda carreira, você faz um ponto baixo centrado e um aumento, repete. Na outra, na terceira, faz ponto sobre ponto igual essa daqui. Eu espero que você tenha entendido. Eu vou adiantar a minha e eu já volto para te mostrar. Vou fazer essa carreira e a próxima para você ver. Finalizei aquela carreirinha do ponto sobre ponto, que é essa carreirinha aqui, e já comecei a minha segunda carreira, onde eu coloco um ponto baixo centrado e um aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar.
um ponto baixo centrado sozinho, depois um aumento, um sozinho e um aumento. Então, essa carreira vai ser dessa forma. E nós vamos repetir depois na próxima carreira a carreirinha de baixo. Então, você vai intercalar essas duas carreiras. Coloca um marcadorzinho na sua peça para você saber aonde você começou a primeira carreira que nós estamos contando até atingir 6 carreiras intercaladas. Então, coloca um marcadorzinho aqui nessa carreira para você saber que é aqui que você começa a contar até atingir 6 carreiras. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreirinha, só para mostrar para vocês que aqui, ó, vai ficar os 2 pontos baixos centrados sozinhos. Não vamos ter aumento aqui no finalzinho, tá? Aí, quando chegar no finalzinho, você vai fechar a carreira, como tem fechado igualzinho, fechamos lá na primeirinha. Ó, leva pra trás, entra no centro do ponto, puxa o do novelo pra frente, abraça o que levou pra trás, laça e faz o seu primeiro ponto. Então, agora eu tô na minha terceira carreira, das 6. Então, nessa terceira carreira, você vai fazer ponto sobre ponto, sem aumento, sem nada, até fechar a carreira. Terminei de rodar aqui minha carreirinha. Olha como que a base fica redondinha quando a gente usa esse método de aumento de carreiras intercaladas. Uma carreira de aumento, uma carreira sem aumento. E fica com uma base perfeita, bem redondinha. Então, aqui fica a dica, quando você quiser fazer outras bases redondas, só fazer dessa forma que você vai ter uma base extremamente redonda, bonita e bem estruturada. Bom, fiz aqui, fiz as minhas carreiras todas. Do início do nosso anelzinho até essa carreira aqui, que nós vamos agora mudar um pouquinho a forma de tecer, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Dá um total de 9 carreiras, sendo que as 3 primeiras carreiras a gente faz aquele tradicional e as outras 6 carreiras a gente faz intercalado, tá bom? Ok, então agora, pra gente fazer essa carreirinha, nós vamos fazer 4 pontos baixos centrados, seguidos, que agora essa carreirinha aqui onde a gente tá, é a carreira que a gente não aumenta ponto nenhum, tá? Só pra saber, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, porém, essa carreira a gente não vai aumentar ponto nenhum. Então, fechei a carreira, vou fazer 4 pontos baixos centrados, sendo um do ladinho do outro, ó, 2, aqui é o terceiro e o quarto. Feito isso, nós vamos fazer um cordão de 20 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Fiz um cordão de 20 correntinhas, aliás, 25. 21, 22, 23, 24, 25. 25 correntinhas, que aqui é a nossa alça da nossa bolsa, que a gente vai segurar na mão. Agora, nós vamos pular 13 pontos de base. Então, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No 14º ponto de base, eu entro com a minha agulha no centro do ponto, laço, pego a laçadinha e faço o meu ponto. E vai ficando essa alcinha aqui, ó. Agora, eu vou tecer ponto sobre ponto, igualzinho eu tava fazendo nas carreiras que não tinha aumento. Então, eu faço ponto baixo centrado em cima de cada ponto, até eu chegar aqui e fecho a carreira, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui minha carreirinha, enquanto você faz a sua. Fechei aqui minha carreira, rodei todo a minha volta, com ponto sobre ponto. Agora, essa próxima carreirinha, nós vamos fazer também ponto sobre ponto, tá? Como eu disse, a gente não vai aumentar mais nas próximas carreiras.
Então, essa carreira agora a gente vai aumentar ponto sobre ponto aqui ao redor dessa base. E aqui dentro dessa alça, nós vamos colocar um total de 28 pontos. Então, aqui, ó, fechei minha carreirinha. Vou tecer, ó, ponto baixo centrado. Um em cima de cada um aqui, ó. Até nesse últimozinho aqui, ó. Quando chegar aqui dentro da alça da corrente, deixa eu posicionar aqui direitinho pra você ver. Quando eu chegar aqui dentro da alça da corrente, eu vou abraçar bem debaixo da alça, ó. Vou pegar a minha laçadinha, deixa eu soltar meu fio. Vou pegar a minha laçadinha, vou posicionar ele aqui, ó, nessa direção. Vou laçar e vou fazer o ponto. Fiz um. Vou novamente, ó, por baixo da alça, posiciona aqui o fio aqui, ó, do ladinho do ponto onde eu trabalhei, vou laçar e vou fechar o ponto. E eu vou trabalhar dentro dessa alça, fazendo dessa forma, até eu atingir o total de 28 pontos. Então, vai trabalhando até você completar toda a voltinha aqui dentro da alça. Eu vou fazer e eu já volto para mostrar. Cheguei aqui no finalzinho, preenchi toda a minha alça. E aqui, ó, nesse primeiro ponto, agora a gente continua tecendo ponto sobre ponto, ponto baixo centrado, até a gente rodar toda a volta da peça, ó. Entra no centro do ponto e vai tecendo ponto sobre ponto até a gente chegar aqui e fechar a carreirinha. Muito bem, terminei, rodei aqui a minha carreirinha, olha, cheguei aqui no finalzinho. Fiz aqui o meu último ponto da carreira, cortei o meu fio, porque agora a gente vai encerrar essa carreira. Pra gente começar aqui do outro lado novamente, que a gente ainda tem mais 2 carreiras para fazer, para finalizar esse lado da bolsa, mas a gente vai começar do lado de cá. Para encerrar, então, a nossa carreira, a gente vai fazer um fechamento diferente. Cortei o meu fio, ó, vou puxar ele todo para cima. Agora, aqui, ó, debaixo, aqui tá meu ponto, debaixo dessas 2 alcinhas eu vou pescar essa laçadinha e vou trazer ela todinha pra frente. Vou virar assim, ó, por quê? Nós vamos formar a última corrente, ela tem que entrar aqui, ó, bem aqui. Então, pra ela entrar aqui, ó, nós vamos de trás da bolsa, ó, do lado de trás da bolsa, entrar aqui debaixo dessas 2 alcinhas, essa daqui e essa daqui, que é justamente o centro da trancinha, ó, não sei se tá dando pra você ver, mas é bem no centro da trança. Puxa um pouquinho, ajusta, pega a sua laçadinha e leva ela lá pra trás e puxa tudo. E aí, a gente fez aqui, então, a nossa última trança para esse acabamento ficar perfeito. E depois é só ir escondendo esse fiozinho uma boa distância, tá? Para tirar ele daqui da frente, que aí ele não vai soltar, ó, ajusta um pouquinho mais. E aí, você vai passando por baixo dos outros fios até esconder um bom pedaço. E aí, a gente finaliza aqui essa partezinha, porque agora nós vamos começar ali do outro lado. Na próxima carreira, cadê meu fio? Na próxima carreirinha, nós vamos começar aqui, ó, desse lado aqui, ó. Por exemplo, a bolsa tá aqui de frente pra você, certo? Você vai virar ela assim, ó, com essa alça pro lado direito, e a gente vai contar a partir desse ponto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto, a gente vai entrar com a agulha, posicionar o fio aqui em cima do dedo, como se fosse, né? A gente tá começando de novo. Vou pescar o fio e vou trazer pra frente. Vou laçar e vou fazer o meu primeiro ponto.
E agora você vai colocar ponto sobre ponto. Aproveita e já vai escondendo esse fiozinho para fazer um acabamento. Para você depois não ter que voltar e ficar fazendo os acabamentos. Então, você já esconde esse fio. E você vai trabalhar com ponto sobre ponto até chegar aqui também, ó. Você vai deixar, né, esses 5 pontos também aqui. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, ó. Já pega um marcadorzinho e coloca aqui, que o seu último ponto tem que bater aqui, tá bom? Eu vou rodar aqui a minha base e eu já volto pra mostrar. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Ó, vai ficando assim, ó, com essas pontas aqui, tá? Então, cheguei no final, deixei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, igualzinho deixamos lá do outro lado. Vamos fazer uma corrente, ó, finalizei o último ponto, ó, vou fazer uma corrente e vou cortar o meu fio. Deixa eu pegar aqui essa tesoura. A tesoura tá moladíssima. Cortei o meu fio, eu vou puxar aqui pra cima, vou fazer um acabamento e depois eu vou esconder esse fiozinho aqui por dentro. E agora a gente vai fazer a última carreira. Vamos começar de novo, ó, lá do outro lado, ó. Terminamos ali, certo? Vamos começar de novo aqui do outro lado. Então, eu vou entrar com a agulha aqui, ó, no centro do meu ponto, do meu primeiro ponto. Agora, não precisa contar mais, né? É só entrar no centro do primeiro ponto da carreira anterior. Posiciona o seu fio, pega a laçadinha e traz pra frente. Laça e faz seu primeiro ponto. E aí, você vai rodar essa carreirinha, ponto sobre ponto, até chegar lá no seu último ponto. Aí, vai aproveitando e vai escondendo aqui esse fiozinho, que aí você já faz um arremate a menos quando você finalizar a sua peça. E aí, você vai colocando ponto sobre ponto. Quando você chegar no finalzinho da sua carreira, você vai perceber que ele vai criar essa voltinha aqui, ó. Ele vai criar uma lateral. Deixa eu mostrar assim, ó. Ele vai criar essa lateral aqui, tá? Então, eu vou adiantar aqui a minha peça e eu já volto pra mostrar pra você. Cheguei aqui no final da minha carreira. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreirinha. E agora, minha peça tá pronta. Eu não vou cortar o fio, porque agora a gente vai juntar, vai unir as duas partes, ok? Vamos unir as duas partes. Então, nós vamos colocar assim, ó, uma parte, né, que tá com o fio pra cima e a outra parte aqui. Detalhe, a quantidade de pontos que tem aqui na minha base, as duas peças tem que estar igualzinho, tá? Senão, não dá certo. Então, você vai juntar assim, ó. Porque nós agora vamos trabalhar com um ponto baixíssimo para poder fechar a lateral da bolsa. Então, deixa eu só posicionar aqui direitinho. Esse fiozinho, peça grande, às vezes fica complicadinho da gente trabalhar, mas é assim mesmo, vai dar certo, ó. Então, juntei aqui, ó, o lado de dentro com o lado de dentro, posicionei. Vou pegar aqui, ó, meu primeiro ponto. Esse eu vou pegar aqui, ó, bem de baixo. E vou trazer a minha laçadinha da agulha cá pra dentro, dessa forma, tá? E o fiozinho, ó, fica aqui na parte de dentro, que a minha mão tá aqui por baixo, certo? E agora, você vai pegar assim, ó, no meio da trança, uma lá e no meio da trança de cá, na mesma direção, ó, no meio da trança de cá. Laçou e você vai fazer um ponto baixíssimo. Vai pro próximo. Entra no meio da trança da peça de lá, vem no meio da trança da peça de cá, laça, passa aqui por dentro de todo mundo e faz um baixíssimo. Na próxima, entra no meio,
volta no meio de cá, sai lá embaixo, pesca a laçadinha e passa por dentro de todo mundo. Então, aqui você vai fechar a sua bolsa fazendo esse movimento, que é o ponto baixíssimo, até chegar lá no finalzinho. Entendeu por que que você tem que ter a mesma quantidade de ponto nos dois lados da bolsa? Então, verifica direitinho para ver se não fez nada errado lá no decorrer, tá? E aí, você vai ficar com a sua lateral fechadinha assim, ó. Eu vou rodar aqui a minha lateral, que você já entendeu o que que tem que fazer, e eu já volto para poder mostrar como que ficou. E chegar lá no final, não corta o fio ainda. Já volto. Já rodei toda a volta da minha bolsa, ó. Mostrar pra você como ficou. Toda fechadinha. E aí, eu cheguei aqui em cima, ó. Agora, não cortamos o fio, ó. Ainda não cortei meu fio, porque eu ainda vou fazer um acabamento em toda a boca da bolsa. Principalmente nessa parte aqui de cima, onde eu vou trabalhar com ponto baixíssimo até rodar toda a bolsa, pra finalizar. Então, eu vou vir assim, ó. Vou grudar aqui nessa lateralzinha aqui, ó, nesse primeiro pontinho. Vou entrar e vou fazer um baixíssimo. Vou vir aqui, ó, nesse próximo e vou fazer um baixíssimo. E agora, em cada pontinho de base, eu entro e faço um ponto baixíssimo, para poder fazer um acabamento aqui em cima, dessa forma assim, ó, tá? Em toda a volta. Passa pela alça, ó, tô subindo aqui pela alça, que aqui esse ponto baixíssimo vai acabar dando um reforço a mais aqui na nossa alça, olha. Tá vendo? Vou rodar toda a volta da bolsa, vou passar por aqui, vou vir aqui, roda aqui em cima, que é do outro lado, e aí, então, eu chegando aqui, eu vou fazer aquele fechamento de carreira, que é o fechamento que a gente corta o fio, puxa pra cima, aí vai debaixo das duas alcinhas, pesca a laçadinha, mas na hora que eu chegar aqui, eu mostro pra vocês que é o fechamento que a gente já fez ali na última carreira antes de cortar o fio, tá bom? Cheguei no final aqui da minha carreirinha, ó, dos meus pontos baixíssimos aqui em toda a volta da bolsa. Cortei o meu fio e agora eu vou puxar ele aqui pra frente, pra gente fazer a última corrente e a ficar com acabamento perfeito. Aqui, ó, nós estamos vendo esse ponto, essa correntinha que fica deitada. Então, é debaixo dela que você vai entrar e vai trazer o seu fio pra frente. E agora, a gente vai entrar aqui, ó, bem no meio dessa corrente. Então, eu venho aqui pelo lado de dentro, ó, na direção da corrente. Entro embaixo das duas alcinhas, da alcinha da corrente, onde eu quero trazer o meu fio, olha, vou laçar e vou trazer ele pra dentro. E agora, aqui, aquele mesmo esqueminha, esconde esses fiozinhos aqui por uma boa parte, até você sentir que ele não vai soltar. Eu vou esconder o meu e já volto. Agora, estamos com a nossa peça finalizada, nossa bolsa está finalizada. Aqui, você vai colocar um botão imã, né, pra você fazer um fechamento, é opcional. Olha que enorme que ficou essa bolsa aqui por dentro. Ficou bem grande. Então, se você quer fazer um fecho, por exemplo, você costura um botão imã, vê o meio aqui certinho da peça, e você costura um botão imã aqui, ó, pelo lado de dentro, pra ela ficar fechadinha, tá? Eu vou deixar na descrição o link de uma videoaula onde eu ensino a fazer o tassel decorativo, tá? Pra você fazer um lindo tassel pra você colocar aqui na frente da sua bolsa. Coloca a sua etiqueta, que é a sua identidade, e está pronta a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Gostaria de convidar cada um de vocês que assistiu essa aula até aqui, que possa se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para poder receber as próximas publicações em primeira mão.
e compartilhar para que a gente possa crescer ainda mais aqui no YouTube e o próprio YouTube levar o nosso trabalho para outras pessoas também conhecerem e fazer aqui a divulgação do nosso trabalho, que é com muito carinho, muito amor que eu preparo para vocês essas aulas. Um abraço e até a próxima aula.